O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando esta Santa Missa da sexta-feira da quarta semana de Páscoa. Nesse tempo litúrgico, a Igreja tem nos conduzido a celebrar o mistério de Jesus Cristo vivo, ressuscitado. O Cristo vivente, que pelo mistério de sua Páscoa, de morte e ressurreição, nos dá o dom de uma vida nova, o dom de uma vida abundante. O que é esta vida abundante? A vida abundante é a vida do próprio Deus. Pelo mistério pascal, Jesus nos introduziu na vida de Deus. Aquilo que o coração humano tanto deseja, que nós normalmente chamamos de felicidade. Na realidade, o nosso coração anseia, deseja ardentemente a comunhão de amor com Deus. Antes de Jesus morrer na cruz, a nossa condição, a condição de toda a humanidade, era a condição de distância em relação ao coração de Deus. A humanidade, ela estava desorientada, perdida, por causa da escravidão do pecado. Cristo veio como Messias Salvador, se entregou no altar da cruz, Ele morreu, e no terceiro dia o Pai o ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. O Pai o ressuscitou
não abandonando o seu filho à morte. O Pai o ressuscitou. Depois Jesus subiu aos céus e, revestido da nossa humanidade, não mais marcada pela fragilidade, mas a humanidade redimida, a humanidade ressuscitada, Jesus definitivamente introduz na vida do próprio Deus esta humanidade. Meus irmãos e irmãs, o anúncio do amor de Deus, revelado no mistério pascal de Cristo, sua morte e ressurreição, é um anúncio que perpassa toda a história da igreja. Como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja, desde os seus inícios, proclamou, anunciou a boa nova de Jesus Cristo vivo, de Jesus Cristo ressuscitado. Este nome que nos foi dado, pelo qual somos salvos, pelo qual somos redimidos, este nome, o nome de Jesus, e não há outro nome, a não ser este, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A igreja, desde os seus inícios, meus irmãos, proclamou esta boa nova de salvação. Como nós ouvimos, o próprio apóstolo São Paulo, que na sinagoga de Antioquia da Pisídia, anunciou o mistério pascal, deixando claro para aqueles irmãos e irmãs que só em Jesus nós temos salvação, que é necessário crer em Jesus, porque nele nós encontramos a realização das promessas antigas, como disse São Paulo, inclusive citando o Salmo 2, o Salmo 2, que, como nós sabemos, é um salmo messiânico, é um salmo que fala da obra do Messias, do ungido de Deus, a obra de Cristo. Sim, Paulo tem clareza, Paulo tem consciência de que as antigas promessas se cumpriram em Jesus. Ele é o Messias, Salvador. E só Ele pode nos dar a graça de que o sonho do nosso coração se torne realidade. A felicidade, o anseio de vida eterna, a comunhão de amor com Deus. No Evangelho, nós estamos aqui no capítulo 14 do Evangelho de São João, o quarto Evangelho. Estamos exatamente dentro daquele momento da última ceia. O Evangelho de São João concentra os últimos ensinamentos, os últimos discursos de Jesus em poucos capítulos. O capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. 5 capítulos do seu Evangelho dedicados aos últimos ensinamentos de Jesus antes dele sofrer a sua paixão e morte, antes de Jesus viver o mistério de sua Páscoa.
Como vocês já sabem, no capítulo 13, nós temos aquele ensinamento precioso de Jesus, mas que se dá por meio de um gesto muito concreto: o lava-pés, onde Jesus ensina todo o significado do mistério pascal. Deus, que na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, Deus que lava os pés da humanidade para salvá-la, para redimi-la. Deus que vem ao encontro do homem, da mulher, para realizar, para concretizar o sonho do coração humano, a felicidade, a salvação, a comunhão de amor com Deus, a vida eterna. Depois, durante estes capítulos, 13, 14, 15, diversos ensinamentos preciosíssimos de nosso Senhor. O mandamento do amor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em plena instituição do sacramento da Eucaristia, em plena instituição do sacramento do sacerdócio, o discurso de Jesus a respeito da obra do Paráclito, o Espírito Santo, a oração sacerdotal, todo o capítulo 17, a oração sacerdotal, onde Jesus faz aos discípulos o apelo para que sejam um, como Ele e o Pai são um. É neste contexto que nós encontramos o Evangelho de hoje. Esse discurso de despedida, onde Jesus quer chamar a atenção dos seus discípulos para o ponto mais importante. É um discurso de despedida. Eu vou, de Jesus, eu vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Jesus diz de forma muito clara: eu vou para Deus, eu vou para o Pai, e eu vou, e depois virei para buscar-vos. Exatamente porque a obra da salvação, que estava por se realizar, se concretizar no mistério pascal de Cristo, esta obra é a concretização do sonho do coração humano, a vida plena, a vida abundante, a vida eterna. E vou buscar-vos por quê? Porque não há sentido falar de vida e abundância sem que nós tenhamos essa comunhão plena com Deus. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, traz no coração o anseio de felicidade, o anseio de uma vida melhor, o anseio de uma vida abundante, o segredo é a comunhão com Deus. Não tem outro caminho. Porém, quando Jesus diz para os discípulos: o caminho vós conheceis, Tomé, esse grande discípulo, esse grande apóstolo de Jesus, pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Eles não tinham compreendido o significado do discurso, do ensinamento de Jesus. E aí ele pergunta: como podemos conhecer o caminho? E qual foi a resposta de Jesus? Vamos repetir juntos? Eu sou
De novo, eu, a verdade, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui é a coisa mais preciosa que Jesus nos dá. Ele indica que o acesso à vida abundante, o acesso à vida eterna, à vida de Deus, a comunhão com a vida de Deus, este acesso só é possível por meio dele. Ele é o caminho para se chegar a esta vida, que é Ele mesmo, na comunhão eterna com o Pai, a vida de Deus. Para se chegar à vida de Deus, Jesus é o caminho. A sua palavra nos indica o caminho. Os seus ensinamentos nos indicam o caminho. A sua pessoa, os seus gestos nos indicam o caminho, como por exemplo, o gesto do lava-pés. Os gestos de ternura, de amor, de misericórdia, os gestos de justiça que Jesus tem em relação aos pobres, em relação aos pecadores, em relação aos sofredores. Estes gestos indicam para nós o caminho que nos leva à vida abundante, à vida de Deus. Meus irmãos e irmãs, celebrar o mistério pascal de Cristo, viver intensamente esta boa nova que a igreja anuncia desde as suas origens, significa seguir os passos de nosso Senhor. É simples, é simples. Significa suplicar a Deus o seu favor, a sua graça, o dom do seu Espírito, para que nos dê conhecimento da verdade. A verdade que é Jesus. De modo que, como peregrinos neste mundo, peregrinos nesta história, peregrinos de Deus nesta vida, possamos nos orientar por esta verdade. A verdade que é Jesus, a verdade que salva, os ensinamentos de Jesus, os mandamentos de Jesus, o mandamento do amor, os gestos de misericórdia, os gestos de perdão, os gestos de amor que Jesus tem para com cada pessoa. Nesse tempo pascal, celebremos a vitória com a nossa própria vida, a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, tendo fé nele, tendo fé em Jesus, confiando nele, confiando na sua palavra. Irmãos e irmãs, tomemos conhecimento da palavra de Jesus, tomemos conhecimento dos ensinamentos de Jesus, que possamos no dia a dia de nossas vidas orientar a bússola do nosso coração, que busca felicidade, que busca vida em abundância, orientar a bússola do nosso coração para este norte, a vida de Deus, trilhando este caminho, peregrinando por esta via, a via que é Jesus. Quantos santos e santas de Deus, mesmo enfrentando tribulações, dificuldades, sofrimentos, perseguições, não tiveram dúvida, deixaram-se iluminar pela palavra de Deus, deixaram-se iluminar pelos ensinamentos de nosso Senhor, assumiram a verdade que é Jesus, trilharam, percorreram este caminho, não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda,
mas trilharam este caminho que é Jesus e hoje repousam no seio de Deus. Mas interessante, claro que hoje os santos e santas de Deus participam eternamente do louvor e da glória de Deus, vivem esta vida em abundância que tanto desejaram, que tanto ansiaram. Mas, enquanto peregrinos, justamente porque cultivavam a fé em Jesus, o amor a nosso Senhor, já experimentavam a vida em abundância. Porque a vida em abundância, mesmo sabendo que nós só a experimentaremos quando chegarmos na glória de Deus, ela começa aqui e agora. Ela começa aqui e agora. Na medida em que nós percorremos este caminho que é Jesus, na medida em que nós nos deixamos orientar por esta verdade que é Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, já experimentamos a vida de Deus. E que coisa bonita, não só experimentamos a vida de Deus, mas nós transmitimos essa vida de Deus às pessoas com quem convivemos no dia a dia. Gestos de Jesus, palavras de Jesus, o próprio Senhor vivo e ressuscitado, que nos dá a vida em abundância, a realização do sonho dos nossos corações. No minuto de silêncio, como nós já estamos, façamos a nossa oração, respondendo à palavra de Deus, pedindo ao nosso Senhor a graça para nós percorrermos este caminho que é Ele, nos deixando orientar por esta verdade que é Ele, para vivermos desde já a vida em abundância que é Ele e comuniquemos esta vida aos nossos irmãos e irmãs. CançãoNovaPlay.com. Assine já!